Olá, torcida lusitana. Estamos começando a coletiva de imprensa pré-jogo contra o São José com o técnico Leandro Zago. Tudo bem, professor? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Vamos começar com a pergunta da Lusa TV. Eu sou a Tata Carreira, apresentadora do canal. Professor, agora enfrentando o São José na casa deles, quais são as suas expectativas para esse confronto e como pretende abordar a partida? Bom, a gente imagina que, como é uma equipe que se reforçou, provavelmente, tendo como objetivo também chegar na competição, tendo perdido na estreia, jogando o primeiro jogo em casa, um jogo em que eles tenham total responsabilidade de vencer. Então é isso que a gente espera, que eles venham para cima, que eles busquem o resultado a qualquer custo, porque é uma competição que são poucas rodadas, você tem que começar pontuando. Então eu acredito que a gente vai enfrentar um adversário que dentro do primeiro, fazendo o primeiro jogo em casa, vá buscar a vitória a qualquer custo. Zago, boa tarde. Arthur Marinho, Insta Rubro Verde, Paixão Lusa. Boa tarde. Não precisa nem perguntar se o objetivo maior do último jogo foi atingido, isso é claro que sim. Então eu vou te perguntar se vale a pena investir na mesma formação que o senhor utilizou no jogo contra o Santo André para a partida de amanhã. Bom, em relação ao objetivo, eu acho que é importante deixar claro que assim, o objetivo para o jogo não necessariamente é só o resultado, né? São os comportamentos que a gente tem, né? Então, o que ficou do primeiro jogo foi que a gente conseguiu sustentar uma parte boa do jogo, aquilo que a gente se preparou para fazer, mas ainda não foi o tempo todo. Então a gente ainda tem muita coisa para crescer, tem muita margem aí de crescimento. E a gente vai trabalhar semana a semana para que essas coisas melhorem, né? Então, acho que esse crescimento semanal, ele é fundamental, porque ele não é só em cima do que a gente vai enfrentar contra o próximo adversário, mas ele é em função daquilo que a gente também pode ter como desempenho e que vai vir jogo a jogo na competição. Professor, a Copa Paulista é uma competição importante para a Portuguesa, né? Como técnico, enxerga o equilíbrio entre dar oportunidades aos mais jovens e buscar resultados positivos? Está bem claro para os jogadores todos do elenco o nosso objetivo, que é a busca pela vaga na Série D que vem com a conquista de um título. Então, todos os jogadores que estiverem no elenco, eles têm que estar preparados para isso. E os jovens vão ter oportunidade quando eles mostrarem estar preparados para receber essa oportunidade e poder concorrer à sua vaga para melhorar a nossa equipe. Nós não vamos oportunizar nenhum jogador que não estiver preparado. Claro que pode acontecer dele entrar no jogo e não ter desempenho, mas ele mostrou pra gente durante a preparação, durante os jogos treino, que a gente vai continuar fazendo com aqueles jogadores que não tiverem tendo muitos minutos em campo, que ele merece estar em campo. Em algum momento ele vai entrar, mas não basta ser jovem, nós não vamos oportunizar para parecer que isso é mais virtuoso, é mais bonito, porque a gente tem um objetivo muito grande. Então todo mundo que estiver no elenco tem que estar focado nesse objetivo, independente de se é um jogador experiente, se é um jogador mais jovem. Então o jovem, para ter essa oportunidade, vai ser assim, e ele vai ter que mostrar desempenho no dia a dia, ele vai ter que mostrar desempenho dentro do clube, para ele poder se mostrar apto a merecer. Nós temos que criar essa cultura aqui, tem que haver um merecimento para que ele consiga estar na equipe principal jogando, para que ele consiga dignificar ali aquela possibilidade que ele tem de estar em campo representando a camisa da Lusa. Professor, agora nós vamos para a pergunta do comentarista Maurício Capella, da 105 FM e da Sodat News. Zago, no primeiro confronto diante do Santo André, a Portuguesa concentrou muito a sua força de ataque pelo lado esquerdo. Como você analisa essa situação? Pretende fazer algum ajuste já para o compromisso diante do São José? Olha só, eu não sei baseado no que foi essa análise, né? Mas assim, o que a gente teve de jogo contra a equipe do Santo André, eu acredito que foi bem equilibrado. Assim, nós estamos pensando aqui dos 4 gols, pelo menos 2 com certeza tiveram ações do lado direito do campo e talvez o primeiro gol da direita para o centro. Então acho que a gente teve sim ações equilibradas, a gente busca sempre melhorar as dinâmicas, né? Então se alguma dinâmica tenha chamado a atenção de um lado do campo, a gente pode estar trabalhando nessa mesma dinâmica do lado oposto, isso vai acontecer, mas também tem muita coisa que é em relação à circunstância que o jogo propôs e o adversário. Muitas vezes o adversário se desequilibrou mais de um lado e você explora. Muitas vezes o adversário ataca com mais jogadores daquele lado e permite mais espaços daquele lado quando você ataca.
Então tudo isso também tem que ser levado em conta. Você não tem todo esse controle do jogo para poder definir e ter equilíbrio entre atacar de maneira igual dos dois lados. Você vai criar cenários para os dois lados, mas você vai buscar sempre potencializar aquilo que o jogo está permitindo. Zago, assim como foi feito com o Hudson, o senhor trocou a posição dele de origem, um volante, e colocou na lateral direita. E ele saiu bem, ele jogou um pouquinho no último jogo, mas saiu bem. Os torcedores gostaram da atuação dele. É possível que ao longo da competição os torcedores vejam outros atletas saindo da posição deles de origem e se deslocando para outra? Então, isso é uma forma de ver o jogo de futebol, né, que mudou bastante aí nos últimos anos, né, a questão de posição e função. Eu vejo que o Hudson, na verdade, ele está desempenhando a função de um armador com a bola. Ele defende como um lateral, mas com a bola ele é um armador nosso. Porque a posição que ele está, ele vê o jogo de frente e ele participa totalmente da construção. Nós fizemos um gol, e não por acaso, a partir de um passe do Eduardo, que estava numa zona de construção da equipe para conseguir achar uma bola longa. Então, essa é uma questão da gente tentar analisar posição e função. A gente fala sobre lateral direito e tem uma expectativa geral de que um lateral tenha que fazer determinadas funções, mas será que são essas que são atribuídas a ele dentro do jogo? Então, a gente, na verdade, busca a característica do jogador e tenta potencializar ela. Falei sobre isso na coletiva depois do jogo, né, sobre ele. E a questão não sei se há uma mudança, mas ou se há uma forma de aproveitar melhor a característica dele naquela posição do campo. Eu veria mais dessa forma, né, como eu falei na última coletiva. Então, não tenho uma pretensão de ficar mudando jogadores de posição original, mas sim de aproveitar a melhor característica de cada um. Se o lateral ele é mais ofensivo, em alguns momentos do jogo, ele pode ser utilizado na linha da frente, como quase um ponta, porque eu estou aproveitando aquela característica ofensiva dele. Ele não mudou de posição, eu só estou tentando potencializar o que ele tem de melhor. E naquele cenário, o jogo está pedindo isso, eu posso tê-lo fazendo isso. Então, são circunstâncias que o jogo vai pedir, que você vai olhar para a característica e vai, em algum momento, utilizar. Para minha parte, só para finalizar, a lesão do Thales, lateral direito, e do Bortoluso, atacante, preocupam para o senhor ou o time já está se adequando sem eles, no caso? Na verdade, o Pedro, a gente conta muito com o retorno, né? A gente vê o Pedro quase que como uma contratação para a Copa Paulista, que ele vai ser um baita reforço quando ele retornar. Eu, particularmente, não trabalhei com ele ainda, porque ele está com a lesão desde que eu cheguei, ele machucou no início do Campeonato Paulista. E do Thales, né? Nós tivemos pouquíssimas lesões durante a pré-temporada. A dele foi a 3 dias da estreia. Nós praticamente não tivemos nenhuma lesão como a dele. As lesões que a gente teve foram em poucos casos e lesões em 4, 5 dias. O atleta estava de volta no campo quando foi muscular e foram pouquíssimas. Acho que não chegaram a 2 ou 3. Foi uma pena, né? Mas é normal também, porque é um atleta em amadurecimento, é um atleta jovem, ainda está construindo uma base de força, tá aprendendo a jogar o jogo de outra forma, a ser mais intenso nos treinamentos, a ser mais intenso nos jogos, e acaba que às vezes passa do ponto, porque em algum momento, né, se tentou fazer alguma ação num momento que talvez fosse melhor preservar. É uma pena, um menino talentoso, e a gente conta com o retorno dele em breve. E convoco toda a nossa grande torcida a estar com a gente nesse jogo amanhã, né, às 7 da noite, para acompanhar, torcer. Quem tiver a possibilidade, vá até o estádio torcer pela gente. Quem não puder, acompanhe e torça para que a gente faça mais uma grande partida.